importante que a gente analise o deslocamento junto com a vacância e com o provimento. Porque provimento e vacância se contrapõem. E o deslocamento, ele se assemelha em nome com o provimento. Então, poderia gerar uma pequena confusão aqui para o operador do direito. Mas nós vamos distanciar bastante essas coisas, porque em nada elas se assemelham, a não ser em relação à nomenclatura. Deslocamento são duas hipóteses. Uma que recebe o nome de remoção, e o segundo deslocamento, que recebe o nome de reintegração. Todas as duas são formas de deslocar. Deslocar uma pessoa, o servidor, pessoa física, ou deslocar o cargo do servidor, o cargo que você ocupa. A remoção é o deslocamento do servidor, pessoa física. A redistribuição é a remoção do cargo do servidor. Então, a remoção, deslocamento do servidor. Redistribuição, deslocamento do cargo do servidor. Portanto, eu acho que é automático a gente perceber que a redistribuição, deslocamento do cargo, só pode acontecer no interesse da administração. Nós, servidores, não vamos nos voltar para a administração e falar, olha, eu quero que você coloque 10 cargos no STF. Eu quero que você coloque 10 cargos de analista do TRT na cidade X e tire da cidade Y. É a administração que vai perceber essa necessidade e vai decidir por redistribuir os cargos, reorganizar. Tem muito cargo de analista do TRE, por exemplo, numa cidade, onde o número de eleitores diminuiu. Então, eu pego estes cargos e envio para uma outra cidade, onde o número de eleitores aumentou e tem uma demanda maior por servidores do TRE. Isso é a redistribuição do cargo. A remoção é do servidor. Portanto, acho que a gente consegue perceber. A remoção ela pode acontecer não só porque a administração deseja, mas pode acontecer também porque eu, servidor, gostaria de ser removido e peço para ser removido. Olha, eu sou de Minas e eu estou trabalhando há muito tempo aqui no Piauí e eu quero voltar para Minas. Tem cargo de analista do TRT lá? Tem. Tá vago? Tá. Poderia me remover, me enviar para Minas? Então, a remoção ela acontece, sim, de ofício, porque a administração tem interesse, mas ela acontece também porque eu, servidor, solicito, eu, servidor, peço. E aí, é uma circunstância bastante interessante para a vida prática de quem é servidor, é a gente perceber que a regra é que eu peça e a administração analise o meu pedido e veja se é interessante para ela. Mas que é possível, em 3 circunstâncias, que eu peça e ela esteja obrigada a me enviar para onde eu quiser. Extremamente importante, 3 circunstâncias em que eu consigo a remoção a pedido por direito meu, servidor. Eu tenho direito de ser removido. Primeira delas, bastante simples. Eu, servidor, estou doente, ou alguém da minha família está doente, e eu vou pedir remoção para onde tenha tratamento. A administração não vai deixar eu morrer. Ela vai me enviar para onde tem tratamento e aí, a partir daí, eu sou removido. Primeira circunstância. Segunda hipótese de remoção em que eu peço e sou atendido é quando eu, servidor federal, sou casado com alguém que é servidor também. Seja ele federal, seja ele estadual, seja ele, inclusive, militar. E o meu cônjuge foi removido de ofício. Quando o meu cônjuge é removido de ofício, eu que sou servidor federal, tenho o direito de ser removido para onde ele foi. Tá? Segunda hipótese, essa bastante interessante, de remoção em que eu peço e tenho direito. E a terceira hipótese é quando há edital de remoção interna, processo seletivo interno de remoção. A administração observa que existem cargos vagos, oferece aos seus servidores, diz, olha, quem tiver interesse, se inscreva para ir para onde os cargos estão vagos. Se você se inscreveu para um local e o cargo lá está vazio, você tem direito de ir, desde que você esteja dentro do número de cargos vagos naquele local.
Então, você tem direito de ser removido quando há um processo seletivo interno e você está dentro do número de cargos vagos daquele local. 3 circunstâncias, portanto, de remoção em que você tem direito de ir, você pede e a administração tem que obedecer ao seu pedido. De extrema importância, tanto teórica quanto prática. E aí a gente consegue visualizar que deslocamento não se confunde com provimento. Não confundam mesmo, porque talvez você possa pensar assim, mas Lucília, eu não saí de um lugar e fui para outro, então eu não preenchi o cargo de analista, eu era do Piauí e preenchi o cargo de analista em Minas. Houve provimento? Não, não houve. Porque prover não é preencher cargo. Você não preencheu um cargo a mais, você continua no cargo de analista. Não houve uma ocupação a mais de cargo. Tanto é que, quando você foi para Minas, o número de cargos de analistas ocupados continua sendo o mesmo, só que mudou de um local para outro. No provimento, nós temos um aumento de número de cargos ocupados e na vacância uma diminuição de cargos ocupados. Na remoção, que é uma hipótese de deslocamento, nós temos o mesmo número de cargos ocupados, porém, espacialmente em lugares diferentes. Eu tinha 100 cargos de analista, eu continuo com 100. Só que antes eram 10 no Piauí e 2 em Minas, agora eu tenho 8 no Piauí e 4 em Minas. Há aqui uma diferença espacial de cargos. Tudo bem? Vamos aos nossos alunos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Professora, o que seria investidura? Muito interessante. Essa pergunta é muito relevante justamente em razão dessa diferença de investidura dependendo do seu regime jurídico, federal ou estadual e qual estado. A investidura é o primeiro ato que liga a pessoa à administração. Então, na investidura, nós temos um ato ou um processo que vai ligar a pessoa física à administração. Ligar propriamente, porque perceba que a nomeação é quando a administração te chama, mas só há aquela ligação quando você aceita. Por isso que em âmbito federal, a investidura se dá com a posse. Quando eu tomo posse, quando eu aceito, eu me invisto no cargo de servidor. No Rio de Janeiro, a investidura ocorre com a nomeação, com a posse, com o exercício, como eu disse para vocês. Então, a investidura é o ato de ligar a pessoa física ao Estado. Mais alguma? Qual a diferença entre disponibilidade e excedente? Também muito interessante, eu sou muito questionada a respeito disso. Perceba que tanto o disponível quanto o excedente, os dois, eles estão na inatividade. Eles, a princípio, não fazem nada. Ocorre que o disponível, ele vai para a inatividade de forma permanente, pelo menos por um período longo, fica em casa, recebendo proporcional, sem fazer nada. O excedente, ele sai da disponibilidade porque ele iria. Mas quando se percebe que é uma readaptação, uma reversão, ele ao invés de ir para a disponibilidade, para a inatividade, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar sem cargo, mas ele fica trabalhando e aí ele recebe integral. Então, o disponível está totalmente na inatividade, recebendo proporcional. O excedente, ele está na atividade sem cargo, recebendo integral. Mais alguma? Professora, sempre que um cargo está vago, ocorreu vacância? Muito interessante essa pergunta, Flávia. Sempre que um cargo está vago, ocorreu vacância? Não. Porque percebam bem, o cargo ele é criado por lei, nós nascemos. E o cargo ele é criado por lei vago. Depois que a lei cria o cargo, há o concurso e há o preenchimento. E aí, se alguém sai, por exemplo, falece, há novamente a vacância. Então, nem sempre que o cargo está vago, aconteceu a vacância. Porque a vacância, nós vimos aquelas 7 hipóteses. Ele já nasce vago. Então, nem sempre que o cargo está vago, ocorreu vacância. Mais? Então, para a gente resumir a ideia da nossa segunda aula de hoje, nós percebemos que, a partir do momento que a gente faz o concurso público, nós vamos preencher um cargo na administração, nós vamos prover um cargo na administração. Do primeiro provimento, nós temos 6 possibilidades de provimentos derivados, todos preenchimentos de cargo. O que se opõe a isso é a vacância, porque é justamente eu
deixar vazio o cargo, sair do cargo, ao invés de promover. E o que está relacionado a isso, mas não se confunde com nenhum desses dois conceitos, é o deslocamento, onde eu mantenho o cargo preenchido, porém, esse cargo preenchido, ele vai variar no espaço. No caso da remoção, e o cargo, seja ele preenchido ou não, vai variar no espaço no caso da redistribuição. Então, provimento não se confunde com vacância, que não se confundem com deslocamento. Essa foi a ideia da nossa aula de hoje. Vamos, portanto, lembrar vocês o nosso e-mail para que vocês mandem dúvidas, colocando sempre qual a aula, qual o tema, o meu nome, para facilitar que as dúvidas sejam encaminhadas. saberdireito@stf.jus.br. Programa Saber Direito @stf.jus.br. Aguardo as dúvidas de vocês. Novamente agradeço ao Flávio, agradeço ao Gabriel e agradeço a Claren. Aguardo todo mundo para a terceira aula para nós darmos continuidade a essa lei tão importante que é a Lei 8.112 de 1990. Até a próxima.